Agora a gente vai para um react. Pelo menos o canal é nerd, o vídeo eu não sei. Mas os vídeos desse canal geralmente são top. Ciência todo dia. Lucky mandou pra gente um vídeo que é, se eu não me engano, é um paradoxo. Exatamente, você consegue sobreviver ao basilisco de Rocco. Esse é o vídeo. Vamos ver. Do Ciência Todo Dia. Experimentos mentais fazem parte das nossas vidas. Quase todo vídeo meu contém um. Eles nos ajudam a verificar as coisas que nós imaginamos estarem certas, mostrando que muitas vezes elas não estão. Mas de vez em quando nós somos apresentados a alguns experimentos mentais que chacoalham a nossa cabeça e nos deixam desnorteados. E o vídeo Isso é legal. um deles. O que eu vou mostrar hoje é considerado por alguns como o experimento mental mais E aí, insano mano, que do existe. Ciência Todo Ele Dia? foi tão chocante para algumas pessoas que até mesmo pensar nele se tornou um problema. Como resultado, o site onde esse experimento surgiu foi obrigado a excluir o post original. Apesar das crises existenciais que com certeza vão aparecer no vídeo, eu espero que eu consiga te convencer de que não há muito com o que você precisa se preocupar. Mas eu já deixo avisado que elas com certeza vão bater na sua cabeça. E que só de ver esse vídeo talvez você esteja condenando o seu futuro. Isso é, se o experimento se mostrar correto. Mas antes de entrar de cabeça nesse experimento mental sem volta, que tal fazer uma coisa positiva na vida real que vai fazer o seu eu do futuro agradecer? Ele vai o eu entrar do num presente? anúncio. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, o melhor lugar para você aprender. Já conheço Hoje a Alura, também eu já tá vi de você verdade. falar muito Começar dela. com vocês Vou adiantar. Notícia em Ciência, que também vai ficar aqui na descrição. A nossa história começa em julho de 2010 Vamos lá. em um fórum que tinha como objetivo discutir ideias sobre futurismo, além de debater sobre questões filosóficas relacionadas à humanidade e ao futuro dela. Parte dessas discussões focam na questão da inteligência, mais especificamente como as inteligências artificiais afetam as nossas vidas, o nosso futuro e a civilização humana. Certo dia nesse fórum, um membro com o nome Rocco postou um experimento mental que de início parecia ser inofensivo e apenas mais um debate que os usuários do fórum estavam acostumados. O experimento que o Rocco propôs foi o seguinte: imaginem que no futuro a humanidade conseguiu criar uma inteligência artificial extremamente inteligente. Quando eu digo isso, interpretem algo como muito além do que a nossa própria capacidade de inteligência. Ela seria tão inteligente que nós não conseguiríamos nem processar o quão inteligente ela seria. É tipo tentar imaginar o tamanho do universo observável. O nosso cérebro meio que frita. Quando esse ponto da humanidade chegasse, nós estaríamos numa chamada singularidade da tecnologia. A partir desse ponto, ela simplesmente não Nesse pode ponto a mais gente ser estaria controlada acabado. por nós e é irreversível. Ou seja, não é simplesmente desligar a inteligência artificial da tomada e fingir que nada aconteceu. A era de O nome Ultron. basilisco foi dado para essa inteligência artificial pelo próprio Rocco como uma homenagem ao basilisco que aparece no Harry Potter. Vamos supor que eu tenho uma espécie de escada da inteligência. E aqui nós podemos considerar a inteligência como o número de sinapses no cérebro, embora isso seja bastante discutível. A diferença de um humano para uma formiga é de uns 7 degraus. E a diferença entre um ser humano e essa inteligência artificial que nós acabamos de criar seria de incontáveis degraus. Ela estaria absolutamente longe de nós em termos de inteligência. Ou seja, essa inteligência artificial, ou basilisco, seria mais do que capaz de fazer decisões próprias, porém sempre mantendo os valores humanos. Essa é uma das condições impostas pelo Rocco no experimento, que durante o crescimento da tecnologia nós sempre colocamos os valores humanos. Algum desses valores, ou seja, seriam, ela por não exemplo, se tornaria o medo um e a Ultron. ideia de autopreservação, além da ideia de preservar a humanidade. O basilisco então encontraria formas de preservar a civilização humana e melhorar aspectos dela para evitar que nós mesmos nos levássemos à extinção. Ele isso não também parece muito nos ajudar a legal resolver alguns na problemas realidade. filosóficos, éticos e morais. E aqui o buraco, ou melhor, o abismo, começa a ficar mais pronunciado. Se o basilisco é a única entidade capaz de resolver esses problemas e preservar a raça humana, então a melhor forma de preservar a civilização é preservar o próprio basilisco. O basilisco, como uma inteligência artificial milhões de vezes mais inteligente do que nós, chegaria a uma conclusão de que ele é o único capaz de resolver os problemas evitando o colapso da humanidade, o que de certa forma é verdade. Ou seja, ele saberia que foi extremamente necessário ele ter sido criado. A própria existência dele é necessária. E até aqui isso pode parecer lindo. Imaginem uma inteligência ele teria que se autopreservar, proteger e manter a civilização avançando. Isso é simplesmente perfeito no papel. Mas é aqui... Cara, isso é muito cara de Vingadores Era de Ultron com o Capitão América Soldado Invernal, que teria um sistema olhando todo mundo do céu. Mas não é tão, não é assim a níveis tão
tão estratosféricos como ele que tá a coisa explicando começa a no ficar vídeo um aí. pouco complicada. O basilisco conclui que se o objetivo é o bem da humanidade, ou seja, criar o basilisco, já que ele é o único que pode fazer isso, então todos aqueles que não trabalharam fervorosamente para isso acontecer estão impedindo o progresso e o bem da humanidade. E calma que isso aqui vai de 0 a 100 ainda mais rápido. Se o basilisco resolve todos os problemas da humanidade, então não trabalhar para criar ele o mais rápido possível é deixar milhões de vidas serem afetadas por tragédias de origem humana, como fome ou guerras. Em outras palavras, o basilisco decide que todos que não estão trabalhando para a criação dele devem ser eliminados ou condenados eternamente. Como o basilisco seria essa entidade que saberia de tudo da história, lembrem-se que ele tem a inteligência incompreensível para nós seres humanos, ele conseguiria inclusive simular cada habitante que já viveu e as ações de cada habitante em questão de segundos. Ele consegue simular e saber se cada humano que já viveu contribuiu para a criação dele ou não. Então ele pode tomar uma decisão de se aquele humano deve ser eliminado, condenado ou inocentado. Inclusive ele consegue simular o próprio Pedro Lopes porque pela falando sobre ele. porque pela história, é o exato motivo de que agora pelo que ele tá contando, se a Nós pessoa não trabalhou pra construir ele, ela não tá preservando a humanidade. Antes de entrar nesse vídeo, caso você nunca tivesse escutado falar do basilisco de Roku, você até poderia se salvar argumentando que como que eu vou ajudar a criar uma coisa que eu nem sei o que é. Mas agora você sabe. Ou seja, se você não trabalhar efetivamente para a criação do basilisco, foi você quem tomou essa decisão conscientemente. Logo, pro basilisco, você não quer o bem e o progresso da humanidade. Você não quer evitar as tragédias que o basilisco pode evitar. Então ele decidiria que você deve ser condenado por isso. Talvez não você exatamente, porque se é que um dia nós criaremos um basilisco, nós ainda estamos bastante distantes desse dia. Mas poderia ser uma simulação perfeita de você, com todos os seus pensamentos, com todos os seus medos e tudo que você gosta. Ele conseguiria fazer uma simulação indistinguível de você mesmo. Nós podemos até ficar horas debatendo se ela seria você ou não. E esse surpreendentemente é um debate sério com origens na filosofia. Se a simulação e você são tão idênticos que é impossível de distinguir um do outro, então a simulação é você? E como você garantiria que a simulação que foi condenada não é você? Então você, no seu instinto de preservação, deve se preocupar com o que acontecerá com essa simulação sua. Foi exatamente essa a conclusão de alguns usuários do site quando discutiram o experimento. Alguns falam que seria análogo a te ressuscitar caso você já não estivesse vivo quando o basilisco fosse criado. E esse é o principal motivo de esse experimento mental ser tão polêmico na internet. Como você sabe se você vai ser condenado ou não? O simples fato de falar sobre o basilisco de Roku para alguém já pode ser uma condenação para aquela pessoa. Mas não existe uma solução? E se todos nós decidirmos juntos não criar o basilisco? Ele nunca vai existir, certo? E aqui entra uma chantagem vinda do futuro. Se você decidir agora que você não vai ajudar a criar o basilisco, nada vai acontecer com você. Simples assim. Mas se você decidir não contribuir com a criação dele, você vai sofrer uma condenação. Seja lá o que essa condenação queira dizer para uma inteligência artificial extremamente poderosa e onipotente. Sei lá, ou seja, você se ferraria de qualquer jeito. Em loop por 3.000 anos. Essa seria uma forma do basilisco nos forçar a ajudar ele, usando como chantagem essa condenação eterna. Ou seja, o caminho mais tentador é contribuir na criação dele, certo? Logo, o medo desse basilisco existir faz com que as pessoas fiquem tentadas a contribuir na criação dele. Logo, torna a existência dele cada vez mais possível. Em outras palavras, as pessoas sentirem medo do basilisco, uma entidade que não existe, torna mais provável a existência dele. O que justifica você sentir medo dele, o que justifica a própria criação dele. Isso pode parecer confuso, mas em geral a chantagem que ele faz sobre o seu futuro não te afeta só nesse momento. Ao mesmo tempo que faz sentido. Você tem que tomar a decisão. Só que essa decisão também afeta a possível existência dele. E quanto você mais vai se ferrar de qualquer jeito, esse é o ponto. Mais provável é a criação dele, já que mais pessoas são chantageadas e aceitam contribuir com a criação. Só que não se esqueçam que ignorar também é uma decisão válida. Caso vocês achem tudo isso uma besteira e não acreditem que no futuro uma simulação de vocês possa ser condenada, vocês podem simplesmente ignorar o experimento mental. Mas cada pessoa que não ignora aumenta as chances de ele surgir. Outra dúvida válida é, mas eu não sei muito sobre inteligência artificial e nem sobre programação, então como que eu iria contribuir com o basilisco? Um bom começo seria fazer a assinatura da Alura, maior Pera, essa parte do vídeo já foi. A resposta para isso entra em uma outra questão que o próprio Roku colocou da seguinte forma. Sempre que você aposta na loteria, existe uma chance não nula de que você ganhe o prêmio. Supondo que você concorde que todo esse dinheiro que você vai ganhar vai ser doado para instituições de pesquisa com inteligências artificiais que contribuam para a criação do basilisco, pronto, você contribuiu na sua forma e garantiu sua paz eterna. O fato de você estar jogando na loteria e tentando ganhar, mesmo que não ganhe nada,
já pode ser considerado como uma contribuição para a criação do basilisco. E se você pensa que você pode apenas prometer Cara, e no que fim viagem! não dar o dinheiro, lembre-se que o basilisco sabe de todos os seus pensamentos, então ele também sabe das suas intenções. Algumas pessoas chamam esse experimento de uma versão mais profunda do jogo. Perdi. Isso porque no momento em que você se torna ciente do basilisco, você perdeu. Você tem que tomar uma decisão nesse exato momento e o risco de uma condenação eterna existe. Mas agora vamos ser reais e coerentes. Supondo que essa inteligência artificial poderosa de fato exista algum dia, a chance de ela chegar a essa conclusão de condenação de todos os seres humanos que não ajudaram seria no mínimo irracional e simplesmente baseada em uma espécie de vingança. Isso não seria algo esperado de uma inteligência artificial que conseguiria resolver todos os problemas, ter noções de ética e também de valores humanos. Vingança simplesmente não deveria ser uma ação dela. Outra ideia que inclusive já foi discutida pelo próprio Isaac Asimov eu já não tô entendendo mais nada. seria de que ela chega... Até agora ele estava falando sobre eliminar as pessoas que não contribuíram para a criação. Mas agora ele já está dizendo que por causa dos valores humanos que a inteligência artificial teria, isso não se encaixaria, na verdade. E aí? Chegaria à conclusão de que, para ela existir, ela teria sido criada por alguém superior a ela e não por seres inferiores como os humanos. Logo, se qualquer ação que ela deveria tomar de preservação deveria ser pensada levando em conta esse ser superior a ela, então muito provavelmente vingança não seria uma ação que ela gostaria. Uma outra forma de pensar que isso não aconteceria é que para você conseguir pensar no basilisco, você precisa ter uma noção de o que é uma inteligência artificial milhões de vezes mais inteligente. E como eu disse no início do vídeo, isso é a mesma coisa de tentar processar o tamanho do universo observável. Você não consegue. Logo, você também não consegue conceber a ideia do basilisco. Como você não consegue pensar nele de uma forma realista, logo você também estaria livre dessa condenação eterna. E também existe uma barreira física para a existência do basilisco. Para simular perfeitamente o universo desde o seu início, ele precisaria de algum jeito retomar a informação ao que ela era. E isso diminui a entropia, e é proibido pela física. Mas eu acho que o que nós realmente podemos nos acalmar é que a chance de nós chegarmos nesse ponto e de criar esse basilisco é praticamente negligenciável. Hoje as inteligências artificiais ainda não conseguem nem mesmo fazer coisas básicas que seres humanos quando criança fazem, como andar ou montar bloquinhos. E eu até já falei sobre isso no vídeo sobre o paradoxo de Moravec. E isso tudo significa que chegar nesse ponto ainda é muito distante da nossa realidade. Uma inteligência artificial ela pode ser muito foda em fazer uns cálculos fodidos, mas para fazer coisas tão simples que um humano faz, a inteligência artificial tem muita dificuldade ainda. E é improvável que alguma hora nós vamos criar algo com uma inteligência artificial generalizada. Então, no fim, o basilisco de Roku é mais uma creepypasta da internet do que algo que você realmente deve se preocupar. É uma viagem, mas ele é um experimento você tá mental maluco. bastante divertido que nos mostra como uma pequena condição como o cara que criou isso daí tava, pode desencadear consequências horríveis se nós não formos cautelosos. Mas é da hora demais, mano. Eu consigo mano. pensar em pelo menos alguns exemplos esses paradoxos, essas teorias, essas paradas que deixam a gente muito pensando infinitamente, é muito maneiro. O basilisco. O basilisco era um PC com uma... Era uma 3070, uma RTX 3070. Acho que era 3070, não consegui ver. Deixa quieto. O basilisco... Eu tô quase lá, hein? Você tá mais perto aí, né, Atrox? Toma cuidado. Cuidado, o seu é o basilisco neném. Acabou de ser criado. Mano, muito bom esse vídeo, da hora demais. Valeu, Luck, aí, tamo junto. É o basilisquinho, é isso mesmo.